Hoje a gente vai falar com vocês como vocês não devem fazer uma apresentação. Todos nós lá nos nossos primórdios nos aventuramos fazendo uns word art, uns clip art lá, né, no PowerPoint. A gente não faz mais isso, mas hoje a gente tem que tomar cuidado também para não cometer alguns deslizes. Então, é o que a gente vai ver hoje. Mas antes a gente vai se apresentar rapidinho. Eu sou a Sofia, eu atuo como designer gráfico há aproximadamente 6 anos e visual designer também. Visual porque a minha formação é em design, mas é com ênfase em comunicação visual. E a Nessa vai se apresentar também rapidinho. Eu sou a Nessa, eu sou designer, acho que há mais de 10 anos, 10 anos por um tempo. Já trabalhei como design criativo, design visual também, mas agora eu atuo como design de produto e cada vez mais eu estou me apaixonando pela área de UX. É isso, bora que bora. Então, gente, fazer uma provocação com vocês, assim, o que vocês entendem que seria, o que vocês acham que é um bom design na apresentação de vocês, quando vocês vão montar uma apresentação, o que vocês entendem por um bom design? Vou dar 20 segundos só, hein? É para falar ou escrever? Pode falar ou pode escrever, como você acha melhor. Eu entendo que seja algo agradável aos olhos, alguma coisa clean, né, que reforce a intenção que queira ser passada, ou a mensagem que queira ser passada, mas sem muito texto, sem muita informação que polua aquela ideia. Show, boa, Sabrina. Muita gente é isso mesmo, muita gente falou sem muitas animações, clareza, que não tenha muita coisa, né, no slide, isso é bom também, que ajude a compreender o que está sendo falado e com storytelling. Tem muito a ver isso. Então, o que a gente entende, né, que é um bom designer na apresentação? Um bom designer, ele tem que tornar a sua apresentação de fácil compreensão. Falaram também, ela tem que ser útil e fácil de ser entendida. Ele pode ser atemporal, é ideal que ele seja atemporal, que ele não perca a sua relevância, né, que ele mantenha a sua validade, a sua importância, independente de quanto tempo. Você pode consultar daqui a um mês, daqui a 1 ano, 10 anos, e ele ainda vai ser relevante. Um bom design também numa apresentação, ele tem que tornar ela amigável, ela tem que aproximar o receptor da mensagem. Você não quer assustar a pessoa, você não quer que ela se sinta amedrontada com o que você está falando, ou que ela não entenda, que fique confusa. Você tem que deixar aquilo amigável. E o bom design, a gente ouve muitos nossos colegas também falando que assim, o que a gente faz, às vezes, é perfumaria, falavam para mim que eu lançava raio gourmetizador também nas coisas. Então, assim, o bom design, ele é bonito por consequência. Ele não é, a função principal não é estética. Então, é um projeto. Então, quando você usa menos, geralmente menos é mais. O que vai acontecer? Um bom design, acontece muito de quando ele está muito bom, às vezes ele não é valorizado, você não percebe. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito dele. Então, ele está com uma comunicação clara, você entendeu tudo. E, geralmente, quando é ruim, é quando você percebe. Quando tem alguma dificuldade, alguma coisa não ficou clara, ou quando for questão de usabilidade, por exemplo. Você não consegue usar bem um produto ou alguma interface. Mas aqui, né, no caso, apresentações. E aí a gente vai trazer alguns fundamentos, alguns princípios de design, que a gente acha que são, assim, essenciais para vocês terem em mente quando vocês forem fazer uma boa apresentação. Tem mais do que esses, né, mas a gente vai trazer só 6. E a gente vai falar de hierarquia, de contraste, proporção, ritmo, espaço em branco, o uso do espaço em branco e unidade, como que eles são importantes. Então, o primeiro deles é a hierarquia. O que a gente entende por hierarquia na comunicação visual, né? A hierarquia, ela é importante para organizar o valor dos elementos visuais que você está colocando na sua apresentação. Por exemplo, nessa imagem aqui da direita, no lado esquerdo, não tem uma hierarquia clara, é simplesmente uma massa de texto corrido, e que seu olho faz, você só lê linha após linha, e é isso, não tem uma hierarquia definida. Já na imagem do lado direito, você tem ali um headline, você tem um título bem marcado, você tem o uso de imagens de apoio que auxiliam na comunicação, né? Você não tem que só entender o que está escrito, a imagem ela te auxilia nisso. Então, a hierarquia, ela chama a atenção para as coisas na ordem certa. O seu olho, ele segue na linha, né, do que tem que ser visto na ordem correta e torna isso mais agradável.
E na hierarquia, a gente entende que normalmente também é a junção de outros fundamentos que englobam, né? Que a hierarquia fecha em várias outras coisas, que é, por exemplo, tamanho, né? Escala, cor e contraste, fontes diferentes, em pesos diferentes, cores diferentes, né? E o uso do espaço em branco também, que a gente vai falar desses pontos todos. Agora a gente vai ver uns exemplos, né? Esse exemplo aqui, horroroso, lado direito, que tem muito texto, falaram aqui também no chat. Não tem uma hierarquia bem definida, só tem um título no topo e o resto é texto. Podia ter sido usado imagem de apoio, podia ter botado subtítulos, podia ter sido dividido de uma forma mais atraente, né? Com apelo visual melhor. E do lado direito, perdão, acho que estou errado. Do lado direito, a gente tem uma imagem de apoio boa, que auxilia na compreensão visual, você tem um título bem definido, você tem subtítulo e tem o corpo do texto. Também tem até uma tag em cima, essa tag é legal para, tipo um sumário, né? Você sabe onde você está na apresentação, então você não se perde, o espectador não se perde no que o apresentador está falando, ele sabe aonde ele está no momento. E falando de contraste, o contraste ele é produzido quando a gente tem um ou mais elementos visuais na composição e que eles são diferentes. Eles podem ser diferentes de formas diferentes. Por exemplo, eles podem ter um formato diferente, ser uma estrela, uma elipse, ou ele pode ter escalas diferentes, pode vir do menor para o maior, ou o contrário. Ou ele pode ter também tons, tonalidades de cores diferentes. E também layout. Layout é quando a disposição dos elementos tem um deslocamento, é a forma como eles estão dispostos na página. Né? Então, e eles podem ser usados, o contraste ele pode ser usado para criar, por exemplo, efeitos específicos, ênfase que você queira dar a certos elementos. Quando você faz uma transição, às vezes, de um slide para o outro, e aí você quer dar um highlight, você quer dar um destaque num texto específico, e aí no slide seguinte ele muda de cor. Então, isso é um contraste que você faz. Mas a gente tem que tomar cuidado também para não usar muitas dessas variações ao mesmo tempo. Você tem que conduzir o olhar, né, do espectador. Você não quer que ele fique perdido. Então, uma ou duas ali no máximo, tá bom. É esse contraste, né? Tenebroso aqui, com esse verde-limão horrível, com a leitura. Não dá para ler o que está escrito direito, porque o amarelo é muito próximo do verde, aqui é um contraste de cor, né, que a gente está vendo mal aplicado. O Evernote também sumiu ali, não está maneiro, não está legal. E aí, aqui do lado direito, a gente já tem um contraste bem trabalhado, o laranja com preto faz um bom contraste. Tem também uma brincadeira, um jogo ali de movimento, que ele fez no contraste de layout ali, né, que faz um zigue-zague as bolinhas, da forma como elas estão dispostas na página. E a leitura também tá boa, o branco com laranja ficou legal. E a gente vai falar agora também de proporção. Proporção é a relação de dois ou mais elementos, mas quando a gente está falando especificamente de tamanho, né, da escala deles. A gente sempre espera que o título ele vai ser maior, que nem no slide que a gente está vendo. A proporção toma um espaço maior da página. A proporção ela tem que ser maior que o corpo do texto. E também, quando a gente fala de imagens, a gente tenta seguir, né, uma representação fidedigna. Não é necessariamente realismo, mas é uma representação fidedigna de que um gato, por exemplo, vai estar sempre menor que a pessoa. Você não vai botar um menino do tamanho da árvore, né, no slide. Então, tem que tomar esse cuidado. E aqui nós temos de proporção esse slide que eu achei muito bom, esse cachorro quente, que é quase do tamanho do coelho. E também tem outras coisas, não é só o cachorro quente e o coelho, né, que estão engraçados. Mas esse texto, os tópicos, eles estão ocupando muito espaço, eles ocupam o centro inteiro da página. E o gráfico, que é uma imagem, é um apoio, né, importante para o slide, está muito pequenininho. Então, não precisa também daquele título atravessando, né? No lado direito, a gente vê um título bem aplicado, tem uma tag em cima que te posiciona, te situa onde você está, e tem uma imagem de apoio num tamanho bom, que a imagem de apoio tem que te auxiliar, né? E agora, a Nessa vai continuar em ritmo de festa. Sim, eu ia fazer essa brincadeira agora. Gostei, desculpa. Maravilhoso. Então, a gente vai aqui para a parte de ritmo, né? Não é ritmo de festa, infelizmente, queria estar, mas é bom também. O ritmo, ele cria uma sensação de movimento, né, por meio de linhas, por meio de formas, cores, e isso acaba criando um caminho para os nossos olhos seguir. Em vez de permitir que o espectador ele concentre num ponto focal, o ritmo incentiva o espectador ali a mover os olhos
por todo o slide, né? O caminho que você quer trilhar para esse espectador, né? Seguindo linhas, formas, até o seu ponto natural de término. Às vezes isso pode acontecer em um slide só, ou em um conjunto de slides, mas sempre tem um início e um fim. Pode passar, Sophie. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem um roadmap, né? A gente está bem familiarizada com esse termo, mas ele tem muitas informações, né? Tem muitas setas, tem muitas cores, está tudo muito pequeno, e geralmente isso aqui, a pessoa que vai consultar depois, ela não vai entender sem ter uma pessoa explicando ali junto essa imagem bem poluída, né? E ela tem vários ritmos, então ela vai para uma seta para lá, vai para uma seta para cá, e não tem um início e um fim. Você não sabe onde mais ou menos começa o início e o fim, se você não ler realmente as informações ali e prestar atenção em cada ponto. Já na imagem da direita, a gente tem uma timeline. Então, a gente tem um início ali e um finzinho onde a gente quer chegar. Ela tem os pontos que você quer destacar, enfim. Você tem um início e tem um fim, ou uma continuidade, né? Essa timeline, ela poderia ser num slide só, ou até mesmo em dois ou três slides, né? Então, aqui que eu queria que vocês entendessem mais ou menos o que é esse ritmo, né? A gente tem um início e a gente tem um fim, e a gente consegue fazer essa linha, né, essa progressão com elementos, né, com linhas, com cores, com tópicos, de uma forma bem simples e prática. Às vezes, ali no exemplo da esquerda, poderia ser dividido melhor em mais slides, as informações também. Outro ponto também que eu esqueci de comentar, essas são imagens verdadeiras, tá? São apresentações que a gente acha na internet, então é bom a gente cuidar das nossas apresentações para ela não aparecer assim no Google, sem querer, assim, olha essa apresentação horrível, porque a gente pesquisou por apresentações horríveis. Então, cuidado, gente. Pode passar. Espaço em branco. O espaço em branco é uma região entre diferentes elementos ali, é chamado de espaço negativo ou espaço em branco. É uma parte do design que não contém nada, nenhuma imagem, nenhum desenho, nenhuma cor, não tem absolutamente nada. Mas ela é um nome um pouco enganador, porque não quer dizer que é algo negativo e algo que precisa ser branco, né? Ela pode ser qualquer cor. É um espaço que você não adiciona nada, né? São partes vazias ao redor dos elementos ali do seu design. E existem dois tipos de espaço branco, o macro e o micro. O espaço micro, a gente vê muito em elementos pequenos, principalmente em textos, até o espaço entre linhas, de uma linha para outra, é um espaço em branco, né, que dá um respiro ali para você ter leitura. Enquanto o espaço branco macro, ele se refere a elementos grandes, né, ao redor dali do seu design, ou do slide. Pode passar, Sophie. Aqui a gente trouxe um exemplo que ele tem espaço em branco, mas ele tem mais espaço micro do que macro, aonde deveria ser macro é espaço micro, né? E aqui no exemplo do lado, a gente tem um espaço macro, a gente tem espaço micro, e a gente consegue separar e ter um respiro ali na leitura, né? Que a gente consegue separar o título, o texto de apoio, os números ali em destaque. Então, é um elemento, assim, que a gente não tem a gente não dá tanta importância, porque às vezes a gente quer socar um monte de informação, mas às vezes é legal a gente só falar o óbvio, sabe? Então, o óbvio acaba sendo resumido e a gente acaba tendo muito espaço em branco, mas tudo bem ter espaço em branco, ou espaço que não contém nada, assim, é até mais agradável aos olhos. Pode passar. E, por fim, unidade, né? A gente colocou unidade por último nessa lista, porque ela só ocorre quando todos os elementos coexistem de uma forma mais harmoniosa, né? Então, a unidade, ela adiciona ordem e faz com que a peça pareça coerente. Então, ao invés de uma combinação ali toda bagunçada, a gente consegue ver o início e o final e eles se conectam entre si, né? E a unidade, ela pode ser alcançada por três tópicos, né? Três coisinhas,
que você tem que se perguntar ali para ver se a unidade da tua apresentação tá ok. Os elementos, né, que você usou, ele tem um bom motivo para estar lá? Eles funcionam bem juntos? A mensagem ou um conceito que você está tentando transmitir é comunicado claramente? São esses 3 pontos que a gente tem que perguntar ali para ver se no final da tua apresentação ou naquele slide ela tem unidade com um todo, com o que você quer passar. Pode passar, Sophie. Aí aqui a gente trouxe 2 exemplos, tá? A gente trouxe exemplos, né, de comunicação ali de unidade no próprio slide. Então, aqui ele quer vender, né, ternos, mas isso não quer dizer que a linguagem que ele usou aqui está errado. Às vezes não está errado, porque se a proposta é ser bagunçada desse jeito, beleza, segue a vida, mas você tem que fazer dessa forma desde o início até o final, né? Isso não é um problema. Às vezes é uma linguagem que você quer usar. Tá tudo bem, tá tudo certo. Algumas pessoas vão te julgar, mas segue a vida, tá tudo certo. Mas, aqui no exemplo da direita, a gente trouxe alguns exemplos de unidade, né? Então, a gente tem formas repetidas, então a gente tem um círculo, tem um retângulo. As imagens, elas também estão num nível ali de cores, né? De saturação ali, de contraste, parecidos. As fontes também, elas estão todas sendo repetidas, né? O mesmo tamanho, o mesmo espaçamento. Então, você tem uma unidade ali num todo. Ela pode ser representada tanto nesse slide, quanto na apresentação inteira, tá? Então, a unidade, ela engloba tudo aquilo que a gente falou no início, né? Então, ela vem como um todo. Então, se você tem todos aqueles pontos, aqueles 5 pontos que a gente citou até agora, e o sexto, na verdade, de unidade, é meio para você fazer uma avaliação. Tá funcionando tudo isso que eu coloquei? Se tá, se você responder aquelas 3 perguntinhas e tá tudo sim, então maravilha, segue para frente, que tua apresentação tá maravilhosa, tá boa. Pode passar. Agora a gente vai dar umas diquinhas, né? Elas são dicas óbvias, mas nem tão óbvias assim. Por isso que na caixa de ovos está escrito contém ovos, né? Porque às vezes tem pessoas que não sabem que aquilo é um ovo. Então, eu trago essas dicas, né? Então, a primeira dica, as apresentações online, né? Para apresentação online. Lembre que nem todo mundo tem um monitor grande. Às vezes você está ali fazendo a apresentação com um monitor de 24, mas a pessoa está olhando num monitor de 13 polegadas, por exemplo. Então, tenha isso em mente. Evite muitas informações, procure colocar uma informação por slide. Se você não sabe, putz, eu tenho muita informação, não sei como começar, coloque um tema por slide, já comece dessa forma e depois você vai destrinchando o que é melhor. Terceiro, a apresentação ela vai ser compartilhada posteriormente? Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes tem dados sensíveis ali, e às vezes você vai ter que fazer 2 apresentações. Uma apresentação para você apresentar, e a apresentação ali, um material que você possa compartilhar. Então, tenha isso em mente também. Não use fontes pequenas, use sempre fontes maiores do que 24 pontos, tá? Não sei se alguém consegue ler aquela fontezinha que está embaixo, mas ela é uma Arial 12, então é a fonte que a gente usa para TCC, essas coisas assim. Então, para vocês terem uma noção que o tamanho realmente importa nesse contexto. E menos é mais, a apresentação ela é um apoio visual, ela nada de você colocar uma dissertação aqui, uma bíblia, tá? Ela é só um apoio, tem vários meios ali que você pode colocar, fazer notas, treinar, decorar, mas tem que colocar resumidinho ali a questão. A não ser que o intuito é passar um conteúdo. Aí beleza, mas se não, tenta colocar pouca coisinha. E por último, não menos importante, the last but not least, bebam água, hidrate-se, porque né, ninguém quer uma pedra aí no rim. Então, já temos muita pedra no sapato, então no rim ninguém quer ter, né? Então vamos beber água, vamos se manter hidratado. E é isso, nossas diquinhas. Algum comentário, alguma dúvida? Podem abrir o coração de vocês. Era para ser uma coisa leve, né, Sophie? Uma coisa mais descontraída. Sim, para se divertir um pouco também, aprender algumas Exatamente. coisinhas. Podem elogiar também, falar que está Pode maravilhoso. criticar. Pode criticar. Bora, pode falar.
Gente, primeiramente, maravilhosa apresentação, sem defeitos Obrigada. nenhum. Eu gosto muito de voltar para o gráfico, ainda mais que eu sou um product designer, mas voltar para os conceitos básicos de, de elemento, de design, que é esses aí que vocês apresentaram, né? Hierarquia, essas coisas todas. E é sempre bom a gente, como designer, independente do nicho, não esquecer das raízes. E porque, no final das contas, meio que tudo se, se resume a isso, sabe? Quando a gente está falando da parte visual. E, e vocês apresentaram todos esses conceitos aí de forma brilhantemente, de forma brilhante, na verdade. E, e até e outra coisa que até achei legal para ter para outras discussões, que eu gostei que vocês trouxeram mais no início, é sobre o que conceitua um bom design. Eu vi que no chat ali deu até um comecinho de uma discussão, mas como não era o foco da apresentação, acho que não precisava ir para frente. Mas é uma boa discussão para se fazer. O que é um bom design? A Nissa mesmo deu exemplos aí que ela usou de, tá, se a tua intenção é fazer isso, apesar de não estar seguindo um conceito, a gente tem que entender que tem alguns movimentos de design não, de arte, né? Aí tem que fazer outra pergunta, o que é design? Para ver se design é arte, para ver se arte, se a gente pode conceituar, seguindo movimentos artísticos que gostam de, por exemplo, quebrar paradigmas. Então, todos esses conceitos aí que a gente está conhecendo, que a gente já conhece, não se aplicam. Porque se a tua intenção é quebrar paradigma, não tem hierarquia, sabe? Não tem outra coisa. Então, uma ótima discussão para ser feita no futuro. Mas no mais, só parabenizar mesmo. Foi ótima apresentação, foi muito bonita, visualmente falando também. A apresentação seguiu os conceitos que vocês apresentaram. E só parabéns. Obrigada, Obrigada. Gu. Mas acho que faz muito sentido isso que o Gustavo trouxe, falou. Tem muito a ver com o público-alvo, né? Tem a ver com quem você quer se conectar. Acho que Exatamente. o design ele tem que ser um pouco mais generalista quando, por exemplo, né, vou dar um exemplo de usabilidade, não é de apresentação, mas você vai usar um totem no supermercado, né, de autoatendimento. Ali vai ter que atender uma parcela maior, né, etária também, tem pessoas que são mais velhas, têm dificuldade. Então, esse é o desafio do design de interface ali também, né, de usabilidade, né, nesse caso. Mas sim, concordo, acho que é o que a Vanessa falou, de que se for a sua intenção, se for a sua intenção chocar, se for a sua intenção fazer graça, se for a sua intenção, aí ele varia, né? É meio subjetivo nesse sentido, sim. Concordo. Exatamente. Na verdade, esses fundamentos que a gente apresentou, a gente aplica ele o tempo inteiro sem saber. Porque quando às vezes a gente faz alguma coisa desse, fala, mas tá meio estranho. Você não sabe por que tá estranho. Mas você, na verdade, você já sabe, porque é uma coisa que a gente está acostumado a ver coisas boas, né? Então, quando você vê algo estranho ali, você fala, tem algo estranho, mas você não sabe que tá estranho. Daí você vai ajustando até ficar agradável aos seus olhos. Então, teoricamente, design está em tudo, né? Em todos os momentos você está se deparando com design, mesmo sem saber o que não é design, ou saber o que são esses fundamentos. E tá tudo bem não saber, sabe? Eu acho que não é uma obrigação de ninguém ter isso decorado na ponta da língua, mas é legal você entender que você está tocando numa área ali que as pessoas às vezes acham que é só a parte visual ali, mas tem muito mais por trás, muitos outros estudos. E é legal revisitar, né? A gente, às vezes, no dia a dia, a gente se afasta um pouco, né, disso. A gente fica seguindo, às vezes, alguma coisa para fazer no cliente, alguma coisa assim, e a gente, às vezes, não lembra de tudo. Então, fica legal ver de novo. Isso É aí. isso, gente. Eu queria agradecer mesmo a presença de todos aqui, curtiram nossas piadinhas ruins. Bom, É isso, muito obrigada. Legal. obrigada, Parabéns, pessoal. meninas, pela apresentação. Mais uma vez eu reforcei o link agora no finalzinho, para quem ainda não marcou a presença, poder fazer a avaliação. Conta aí com todo mundo preenchendo e parabéns pela apresentação e bora que bora. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.